Qual a diferença entre um tênis de vôlei e um tênis de basquete? Será que nós podemos utilizar um tênis de basquete para jogar vôlei? Fala time, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan, sou técnico de voleibol e esse aqui é o canal para quem quer evoluir dentro e fora de quadra. Toda semana teremos novos vídeos aqui no canal. Teremos dicas técnicas, teremos dicas táticas, teremos regras de vôlei, dicas de tênis, bastidores e muito mais. Fofoca. Inscreva-se no canal e bora evoluir junto. Antes de entrar nas diferenças ali entre a categoria tênis de basquete e tênis de vôlei, a gente precisa também ter uma noção de que isso varia muito, tá bom? Varia de modelo para modelo, varia de proposta de um tênis para outro. Existem as variações de preço também. Tem tênis que são de entrada, tem tênis que são intermediários, tem tênis que são os topo de linha. Existe também a proposta da marca, então isso varia bastante, tá bom, galera? E nós temos que analisar também algumas coisas. Por exemplo, no vôlei, a gente precisa se deslocar rápido? Sim. No basquete, a gente precisa se deslocar rápido? Também. No vôlei, a gente tem troca de direção? Tem. No basquete, tem troca de direção? Tem também. No vôlei, nós precisamos correr para um lado da quadra quando estamos atacando e correr para o outro lado da quadra quando nós estamos defendendo? Não. Então aí já entra uma diferença. Ou seja, no basquete os atletas correm mais. Continuando, no basquete os atletas saltam? Claro que sim, saltam quando vão defender ali o garrafão, quando eles vão arremessar, quando eles vão enterrar. Mas a frequência de salto é muito menor do que a frequência de salto no voleibol. No voleibol a gente salta para sacar, a gente salta para atacar, salta para bloquear, salta para levantar em suspensão. Então, a frequência de salto e o número de pessoas que estão saltando é muito maior do que no basquete. Então, aí também temos uma diferença entre os esportes. Desta forma, o tênis também foi fabricado para atender tal demanda. A demanda do basquete e a demanda do voleibol, cada um na sua categoria. Mas repara que muitas coisas também foram semelhantes. Tem só algumas pequenas diferenças. Se você quer economizar e quer garantir as melhores promoções de tênis, entra no meu grupo, tá aqui na descrição. Nós temos ofertas todas as semanas. Curry 11 por 587. Harden volume 9, 680. Toma. AE1 Low por 467. Dame Certified 3, 365. Tênis do Darlan. Toma. All Pro Nitro. Gostou do meu inglês? 398. Toma. Seu cu. MB04 565. Se você quer garantir essas ofertas, entra lá no link da descrição e entra pro meu grupo. Os tênis de vôlei são projetados pensando em mudança de direção, movimentos rápidos, principalmente o salto vertical, estabilidade também e tração. Então, todas essas necessidades foi englobado ali para o tênis de vôlei. E os tênis de vôlei têm uma característica muito comum em ter uma boa respirabilidade. E por que ele tem essa boa respirabilidade? Porque, geralmente, os tênis de vôlei são um pouco mais leves do que comparado com os de basquete e eles têm menos materiais, eles têm menos camadas de materiais. Não sei se vocês vão conseguir ver com mais precisão, né? Mas aqui, não sei se dá para ver, mas tem uma camada pequena, uma espessura pequena de material. Então aqui os materiais são mais leves e o que também deixa o tênis mais leve. E de uma forma geral, os tênis de vôlei são um pouco mais flexíveis, os materiais se movem com mais facilidade, justamente por não ter materiais tão robustos e mais pesados. Porém, eles são também menos duráveis. E lembra que eu falei que o foco principal do tênis de vôlei é tração e estabilidade? Não quer dizer que não tenha proteção contra impacto. Tem as tecnologias, cada marca traz a sua tecnologia de amortecimento. Só que quando você tem mais precisão na pisada, quando você tem uma pisada mais próxima do chão, automaticamente você também tem menos amortecimento. Quer dizer que a espessura ali da pisada, da borracha do amortecimento, que está ali na entressola, ela é menor. Se ela é menor, você tem mais contato com o solo. Se você tem mais contato com o solo, você também tem menos proteção contra o impacto. Será que deu para entender? E se você tem uma pisada mais próxima do chão, você também tem mais estabilidade, você tem mais segurança na sua pisada, mais segurança na troca de direção. E galera, não me levem a mal, não estou dizendo que o tênis de vôlei é ruim. Não, é só a proposta, a característica principal do tênis de vôlei. Por isso que é importante a gente entender a proposta de cada categoria.
tênis de vôlei e tênis de basquete. Não quer dizer que um é melhor que o outro, só quer dizer que uma categoria prioriza mais uma coisa e uma outra categoria prioriza outras coisas. Outro ponto é que, infelizmente, no Brasil, nós temos poucas marcas que possuem tênis de vôlei, temos poucas unidades, nós temos poucas variações de cores, numerações. Então a galera que tem pés pequenos ali no 34, 35, 36, 37, é muito difícil de chegar a essa grade de número de tênis para esse pessoal, assim como também o pessoal que tem 47, 48, 49, 50 também é muito difícil de atender essa demanda. Então acaba que muitas das vezes o pessoal acaba recorrendo para os tênis de basquete por ter mais opções, ter uma grade melhor. E por fim, falando sobre a categoria de tênis de vôlei, até o momento eu não encontrei nenhum tênis de vôlei que tenha o solado específico para a quadra externa. E é uma pena porque no Brasil nós temos muito essa necessidade de utilizar um tênis de vôlei em quadra externa. A gente acaba derretendo os nossos tênis, o nosso solado, porque não sei qual é a realidade de vocês, mas aqui nós temos bastante quadra externa. Só que esses modelos aqui são desgastados com muita facilidade em uma quadra externa. E tendo essa necessidade e tendo a disponibilidade de variações de tênis de basquete que são feitos para quadra externa, nós acabamos recorrendo também para os tênis de basquete. Agora falando sobre as características do tênis de basquete, ele também vai atender à mudança de direção, à estabilidade, à tração. Só que o foco principal que eu vejo, as características que eu vejo que destoam um pouco, eles priorizam bastante a proteção contra o impacto e o suporte. Eles têm uma boa proteção ali na parte do calcanhar. E os tênis de basquete também têm uma característica de serem menos respiráveis, justamente por ser mais robusto, por ter materiais mais grossos. Então isso também afeta a respirabilidade. E uma característica que é muito comum é que o tênis de basquete realmente é mais pesado. A grande maioria dos tênis tem, sei lá, 80, 100 gramas, às vezes até 150 gramas mais pesado ali se comparado com um tênis de vôlei. De uma forma geral, eles são menos flexíveis devido ao seu material ser mais robusto e também ele tem uma duração ali do material do tênis, da vida útil do tênis maior. E a maioria dos tênis de basquete possui uma pisada um pouco mais alta, ou seja, a camada do amortecimento ali da entressola geralmente é um pouco maior do que a média dos tênis de voleibol. Ou seja, uma pisada mais alta, mais distante do solo, quer dizer que você vai ter mais proteção contra o impacto, pelo menos deveria. Só que a consequência disso também é ter mais instabilidade, ou seja, o tênis é menos estável e você tem um pouco menos de sensação de pisar no chão. Você sente mais distante, você não tem tanta precisão assim na sua pisada. Mas claro, galera, não é que você vai pisar e você vai cair no chão. Pelo amor de Deus, cara. E não me levem a mal. De novo, eu tô falando características gerais. Existem muitas variações. Tem tênis de vôlei que não vai seguir fielmente as características do tênis de vôlei. E tem tênis de basquete também que não vai seguir as características gerais do tênis de basquete. Alguns vão fugir bastante das características gerais. É só para que a gente possa entender mais e ter um parâmetro melhor. Tem tênis de vôlei que tem a pisada mais alta do que determinados modelos de basquete. Tem alguns tênis de basquete que são mais leves do que os tênis de vôlei. Então existem muitas variações de marca, de modelo, de preço, tudo isso. E o ponto positivo do tênis de basquete é que ele tem muito mais disponibilidade no mercado brasileiro. Então a gente tem muito mais variações de cores, de numerações. Então muitas das vezes vem grades menores, com o pessoal que tem um pé bem pequeno e o pessoal que tem um pé gigantesco consegue atender com muito mais facilidade essas numerações. E também tem muito mais variações de modelo, de cores, e isso facilita muito. Além disso, a gente encontra com bastante facilidade modelos de tênis de basquete para uso em quadra externa. A última característica geral entre o tênis de vôlei e o tênis de basquete é que o tênis de vôlei você vai encontrar cano curto e cano médio. Já no tênis de basquete você vai encontrar cano curto, médio e alto. Mas essa questão do cano do tênis é irrelevante se você busca evitar entorse de tornozelo. Você pode até ter uma impressão de que determinado modelo protege mais, mas nenhum deles realmente é eficaz para evitar entorse de tornozelo. Agora respondendo essa dúvida que eu acho muito engraçada. Eu posso usar tênis de basquete no vôlei? Gente, claro que pode, não tem problema nenhum, pelo amor de Deus. Você não vai tropeçar porque você está usando um tênis que não é pro seu esporte. Não existe isso, gente. Você não vai começar a enterrar porque você está usando tênis de basquete.
pelo amor de Deus. E é totalmente compatível o uso de tênis de basquete no vôlei. E assim, não que eu seja um parâmetro, mas eu também uso tênis de basquete, tá tudo certo. Não desaprendi a jogar, né? Quer dizer, pior que tá difícil mesmo. Deixa eu falar outra coisa. Não comecei a fazer arremesso de 3 porque eu tô com tênis de basquete jogando vôlei. Pelo amor de Deus, gente. Pior que eu já escutei assim várias vezes. Tipo, eu gostei desse tênis, mas ele é de basquete. Se eu tô usando um tênis de basquete, não é como se eu tivesse usando um All-Star, uma chuteira, uma bota, sei lá. Não é a mesma coisa. Mas afinal, Renan, você falou, e você não falou qual que é melhor. E aí? Qual que é melhor, os tênis de basquete ou os tênis de vôlei? Galera, não tem como eu falar isso, porque existe sim diferença de proposta entre o tênis de vôlei e o tênis de basquete. E também entre essas duas categorias, existem muitas marcas, uma diferente da outra. Cada marca costuma trabalhar de uma forma, cada marca prioriza determinada coisa. Cada marca tem tênis bom, tem tênis ruim, tem tênis de uma linha que é muito boa, tem uma linha que é muito ruim. Tem determinado ano que uma marca está trabalhando muito bem, tem anos que uma outra marca está trabalhando muito bem. Tem marca que às vezes tem um tênis de R$300 que é muito bom, às vezes nessa mesma marca tem um tênis de R$500 que é horroroso, às vezes uma marca tem um melhor tênis de R$500, mas na faixa dos 300 é uma das piores. Então assim, tem muita variação. Não tem como cravar falando, não, essa categoria aqui é a melhor. Ou então, não, essa marca aqui é a melhor. Não tem como, gente, não tem como. Igual a Nike mesmo. Esse aqui é um LeBron 21. O 20 eu achei melhor do que o 21. Aí tem uma outra linha que eu gosto muito, que é a linha do KD. O KD 15 foi absurdo, um dos melhores, tá no meu top 5 aí, com certeza. O KD 16 achei muito nada a ver, não gostei. O KD 17 é bom, mas não é tão bom quanto o 15 e o 14. O KD 18 eu ainda não usei. Então assim, tem muitas variações, modelo. Às vezes uma determinada marca evolui, às vezes uma determinada marca regride, às vezes uma determinada marca faz um sistema de amortecimento muito bom, às vezes a marca faz um sistema de amortecimento, ela faz uma evolução, mas na verdade ficou 3 vezes pior. Às vezes a marca faz um modelo, o 4, muito bom, aí ele vai lá no 5 e piora, aí vai lá no 6 e piora mais ainda, e a tendência é cada vez mais piorar, porque foi regredindo no sistema de amortecimento. Então, assim, né? A questão é você ir se ferrando. Agora eu quero saber de vocês, qual tênis vocês possuem, qual tênis vocês gostariam de ter e, principalmente, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Beijo no coração de vocês, até a próxima, se Deus quiser.